Se você pudesse desejar algo com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, o que seria? Se você pudesse se gloriar nessa vida de alguma coisa, do que seria? Hoje nós vamos falar sobre um desejo que arde no coração de todos aqueles que se tornaram filhos de Deus. É isso mesmo. Eu costumo dizer que esse desejo de conhecer a Deus, ele é um desejo natural. Imagine que um filho, ele era órfão, porém em determinado momento ele descobriu que ele tinha um pai. Mais do que isso, ele descobriu que esse pai deseja se revelar a ele. Qual que seria naturalmente o desejo desse filho? Talvez se a gente estivesse aqui pensando, né, e talvez você pensou isso, se a gente estivesse falando de uma paternidade humana, talvez você por estar ferido ou por ter sido ferido, você talvez não iria desejar conhecer o seu pai. Porém, a gente está falando aqui não do seu pai humano, mas a gente está falando do seu pai Deus. É isso mesmo, a gente está falando de Deus. Então, a partir do momento em que todos nós tivemos uma revelação de quem Cristo ele é, naturalmente um desejo ardente passa a queimar em nossos corações. O desejo realmente da gente conhecer a esse pai, um pai que nos ama, um pai que nos compreende, entende de fato as lutas que nós passamos no nosso dia a dia, conhece os traumas que nós podemos carregar em relação, inclusive, à nossa paternidade humana, situações que a pessoa possa ter vivido e que isso, de certa forma, causa um dano emocional, psicológico. Imagine que você agora sabe que você tem acesso a esse pai. Você vai desejar, ou você está desejando conhecer ele mais e mais? Eu, particularmente, eu desejei. Eu lembro que quando eu fui alcançado pelo Senhor, quando eu tive o toque do Espírito Santo no meu espírito, onde eu vivia aquela minha experiência com Deus, esse desejo natural, ele aflorou em mim. Eu me lembro que, naturalmente, eu passei a desejar conhecê-lo. E o meio que eu encontrei para conhecer a esse pai, ao meu pai, ao Abba, foi através da Escritura Sagrada. Foi olhando para a palavra de Deus, mergulhando nela. E vendo Cristo ali, eu pude a cada dia mais entender que Cristo ele não estava ali somente manifestando o seu ministério, onde ele veio conceder, por meio do seu sacrifício, a salvação para mim e para você. Mas eu percebi que também Cristo, ele veio com um propósito de revelar ao Pai. E quanto mais eu olhava para Cristo, mais eu consegui ver a compaixão, mais eu consegui ver a misericórdia, mais eu consegui ver a sua justiça, a sua santidade. Isso me fez começar a conhecer de fato quem o meu Pai é, porque eu entendi que quando eu olho para Cristo, eu vejo ao meu Pai. Agora a minha pergunta para você é: você tem visto? Porque esses homens, Isaías viu, Jó viu, Paulo viu, todos esses homens que visualizaram, tiveram a sua vida, o seu ministério impactado quando eles contemplaram não somente a voz, não somente quando eles leram, né? Afinal de contas, Paulo tinha acesso ao Pentateuco, Isaías, né, também já tinha acesso, né, a outras partes, né, também do Pentateuco. E esses homens, eles não foram impactados somente por aquilo que eles leram, mas esses homens, eles foram impactados em sua vida, em seu ministério, a partir daquilo que eles viram. Não apenas do que ouviram, não apenas do que sentiram, mas daquilo que eles viram.
Na aula passada você viu que Isaías, né, ao contemplar, ao ver, ele diz: eu vi, os meus olhos viram. Os anjos, né, os serafins, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele viu a majestade santa de Deus, ele teve o seu ministério, a sua vida impactada. Jó, ele disse que ele conhecia a Deus por ouvir, mas chegou um momento em que ele passou a conhecer a Deus agora por ter visto. Isso transformou a sua existência, isso mudou toda a forma dele entender quem Deus é. Porque existem níveis de conhecimento acerca de Deus. Tem pessoas que de fato conhecem a Deus porque ouviram falar. Tem pessoas que conhecem a Deus porque leram sobre Ele, mas o seu conhecimento é superficial, porque leram, mas não foram ali inspirados pelo Espírito Santo. É aquele conhecimento apenas da letra, onde o apóstolo Paulo vai dizer que é um conhecimento que produz morte e não traz vida, porque não há de fato uma revelação sendo trazida ao Espírito. E você? A pergunta é: e você? Como que você tem visto Ele? O quanto de Deus você tem buscado conhecer? E aqui, é como eu falei, não é um conhecimento superficial, não é um conhecimento para que você chegue na roda dos seus amigos, dos irmãos de igreja, e você apenas fale, né, dele. Não, mas é para que você possa passar a viver como ele viveu. Para que você possa cada dia mais se assemelhar a Ele e quem sabe chegar um momento onde você, assim como o apóstolo Paulo, possa dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que nós hoje nos relacionamos? Será que você se relaciona com Deus de uma forma onde você tem visto Ele de tal maneira, onde você tem se tornado de fato a sua imagem, a sua semelhança, a identidade dele tem sido implementada no seu espírito a ponto de você se tornar de fato esse cristão que revela quem ele é ao mundo? Me diz aí. Pensa, você tem realmente buscado conhecer a Ele? Como? Quanto dele você conhece? E é interessante, porque eu me recordo que teve uma situação que eu vivi, onde eu estava num culto, e nesse culto a gente estava cantando um louvor, era um ensaio. Desculpa, não era um culto, era um ensaio. A gente estava ensaiando para um culto que teria à noite. E naquele ensaio, o hino que a gente estava ali ensaiando, ele, na sua letra, dizia: leva-nos a um lugar secreto, porque nós queremos ver a tua face. Enquanto eu estava ali, louvando, né? Eu fechei meus olhos, eu com os olhos fechados, eu falei: Senhor, me leva nesse lugar secreto. Eu quero ver a tua face. Eu quero te conhecer. Eu quero contemplar mais de ti. E naquele momento o Espírito Santo, ele ministrou algo no meu coração que me impactou. Porque a resposta que eu tive ao meu pedido de desejar ver a sua face, para que ele me levasse nesse lugar secreto, foi a seguinte resposta que eu ouvi: Rodrigo, quando vocês aprenderem, quando vocês me levarem no lugar secreto de vocês, naquele lugar que vocês não têm coragem de mostrar para ninguém, então eu começarei a mostrar para vocês coisas que os seus olhos ainda não viram. E a minha pergunta é: você tem mostrado de fato o seu coração para Deus? Você tem permitido que Ele venha conhecer de fato você? Aí você pode pensar: Rodrigo, mas Deus ele não nos conhece? Deus ele não sabe quem nós somos? Deus ele não sabe aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos? É óbvio que Ele sabe. Mas calma aí. Jesus disse que vai chegar um momento onde muitos chegarão diante dele, falando dos milagres, falando das profecias que eles profetizaram, e ele disse: Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos
Conheço. Mas como assim? Como que Jesus não conhece essas pessoas? Como que pode isso? E é simples. Porque teve uma coisa que aqueles homens, no texto ali, a gente vai ver que eles não vão ter a petulância de chegar diante de Deus e falar. Eles não vão conseguir falar diante de Jesus. Nós vivemos a verdade. Nós pregamos a verdade. E por quê? Porque a vida deles era uma vida de mentira. E quem vive uma vida de mentira não tem como argumentar diante daquele que é a própria verdade. Então, Deus obviamente que conhece o nosso coração, mas o que Ele espera é que nós, como filhos que o amamos, nós realmente venhamos demonstrar toda a verdade que há em nosso coração, não importa qual seja a nossa condição. Quando a luz raiar em meio às trevas que possa haver em nosso coração, nesse momento em que a gente está o conhecendo, em que a gente está buscando a sua face, porque isso vai acontecer, entenda isso daqui. Preste atenção. Por que as pessoas, muitas das vezes, elas não prosseguem em conhecer a Deus? Por que elas não seguem o conselho de Oséias, conheçam e prossigam em conhecer. Acho que foi Oséias que fala sobre isso. Se não for, mas está na Bíblia. Procura lá que você vai achar. Mas tem um versículo que fala, sobre conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Então você vai ver que as pessoas não conseguem, muitas das vezes, prosseguir nesse conhecimento, porque na primeira vez que elas têm um contato com a santidade, tema da aula passada, quando elas têm um contato com a santidade de Deus, que é a luz que expõe o seu coração, ao invés de elas buscarem ser verdadeiras e ali reconhecerem de fato qual que é a sua condição, elas dão uma evasiva, elas não conseguem manifestar de fato qual que é a sua verdade, elas ficam constrangidas e elas não entendem que se elas se submetem àquela verdade, uma cachoeira da graça de Deus virá sobre a vida delas e elas passarão agora a conhecer algo que talvez elas ainda não conheciam, que é de fato o amor, a graça de Deus sendo manifesta sobre elas. Então, todas as vezes que você estiver buscando a face de Deus e a santidade, quem Deus é, se revelar a você, e essa revelação de quem Ele é revelar o seu coração, não tenha medo, se submeta, se entregue àquilo que Ele está mostrando, porque todas as vezes que você busca conhecer a Ele, Ele fará com que você se faça conhecido. Você está entendendo por que hoje a gente vive esse tempo onde as pessoas vivem em crise de identidade sem saber quem são, porque elas não têm coragem de ser verdadeiras diante de Deus? Porque a verdade vai confrontar a mentira que elas estão vivendo e a mentira da sua existência. Mas deseje ardentemente conhecer a Deus, sabendo que ainda que você seja confrontado no seu íntimo, no seu ser, a verdade que Ele tem sobre você é maior, uma verdade que você mesmo desconhece. Talvez você se olha, e muitas das vezes, quantas das vezes eu olho para mim, eu falo, meu Deus, quão pecador eu sou, quão miserável eu sou, quão falho eu sou, mas Deus, Ele me faz compreender isso para que eu também compreenda o quanto eu sou amado, porque eu só sei o valor, o peso da graça do seu amor quando eu consigo olhar para mim e ver que mesmo eu sendo esse falho, esse cara que as palavras às vezes que deveriam ser para abençoar, amaldiçoa, quando o meu corpo guerreia contra o meu espírito, mas ainda assim eu vejo o Espírito Santo agindo, buscando me aperfeiçoar, e é isso que Ele quer fazer na sua vida, para que você possa de fato manifestar quem Cristo é sobre a face da terra. Submeta-se à ação do Espírito Santo. Ele quer se revelar para você, mas deseje ardentemente conhecê-lo. Deseje ardentemente conhecê-lo. Essa passagem que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículos 6 ao 9, vai nos mostrar algo muito interessante. E olha só, vai dizer assim, se vós me conhecesseis a mim, aqui é Jesus falando a Felipe, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai,
O que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos ao Pai? Você prestou atenção em algo aqui? O discípulo Felipe, ele tinha um desejo de conhecer ao Pai. Ele disse: mostra-nos o Pai. Porém, o que esse discípulo ainda não tinha percebido é que o Pai já estava se revelando a ele através do Filho. Porque um dos propósitos do Filho, Cristo, além de nos conduzir à salvação por intermédio do seu sacrifício, era também revelar ao Pai. Então, as pessoas que olhavam para Cristo e se relacionavam e buscavam se relacionar cada vez mais com Ele, deveriam, ao olhar para Ele, enxergar o Pai nele. Porque essa era a vontade de Deus, que Ele também fosse manifesto através do Filho. Então Felipe teve um desejo que era conhecer o Pai. Porém, no caso dele, ele não conhecia, ele não conseguiu compreender quem Cristo era em sua totalidade, inclusive como sendo o próprio Deus, Pai encarnado. Então eu gosto às vezes de dar um exemplo para que a gente possa compreender nessa questão de ver Deus, de compreender Deus em sua totalidade, aonde, isso aqui é uma alegoria, tá? Aonde, imagine que Deus, ele é um cubo, ele não é só uma alegoria, tá? Só para você compreender aí aonde que eu quero conduzir você dentro do raciocínio, tá bom? Então imagine que Deus é um cubo, você está de frente para esse cubo, tá? Esse cubo obviamente tem 6 lados, as suas laterais, a parte superior e a parte inferior. Você estando de frente a esse cubo, você vê uma faceta, você vê uma parte desse cubo. Porém, a partir do momento em que você começa a se movimentar em volta desse cubo, você vai perceber que existem outras facetas. Então você passa agora a contemplar e ver esse cubo em sua totalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente, dentro do nosso relacionamento com Deus, nós temos o auxílio do Espírito Santo que faz com que a gente possa se mover. Nós temos o auxílio da palavra de Deus que faz com que nós venhamos a conhecê-lo. Então a gente começa a conhecer o Deus que é amor, mas a gente também passa a conhecer o Deus que é justiça. A gente começa a conhecer a compaixão, a misericórdia, a bondade, a santidade de Deus. A gente passa a conhecer o nosso Pai em sua totalidade. Isso faz com que a gente venha de fato a resplandecer cada vez mais a sua imagem, a sua semelhança. A identidade de quem o Filho é, de quem o Pai é, ela começa a ser enxertada em nós porque nós passamos a conhecê-lo. E se nós estamos olhando para Ele porque nós queremos conhecê-lo e nós queremos de fato imitar o nosso Pai, nós começaremos a nos tornar semelhante a Ele. Conseguiu compreender isso daqui? Isso é uma virada de chave. Quando você entende isso, a sua vida ela vai romper, não porque você é bom, não porque você quer se colocar numa condição de superioridade, não. É simplesmente a ação de Deus em sua vida, te aperfeiçoando, fazendo com que você venha de fato ser quem Ele te chamou para ser. E você foi chamado para ser imagem e semelhança, para tomar a forma do Filho, conforme vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8 ou 9, se eu não estou enganado. E mais uma coisa, olha só como que é glorioso você desejar conhecer ao seu Pai, a Deus. Porque lá em Jeremias, no capítulo 9, a Bíblia vai falar que o sábio, ele não deve se gloriar em sua sabedoria. O forte não se glorie em sua força. O rico não se glorie em suas riquezas. Mas olha só o que vai dizer no final. Mas glorie-se. Olha só, a Bíblia, a palavra de Deus fala que a gente pode se gloriar em algo. Em quê? Gloriem-se em me conhecer, em me compreender. Então, deseje ardentemente conhecer mais e mais o seu Pai. E lembre-se disso, quanto mais você conhece a Ele, mais Ele fará com que você seja conhecido. Você vai se conhecendo cada vez mais. Você vai começar a entender. Sabe, aquele espelho que às vezes você se coloca... Imagine aqui que você está diante de um espelho
e você olha para aquele espelho, porém você não consegue ver ele com nitidez. Ele está embaçado. Esse espelho vai começar a ficar mais nítido. É isso que acontece. Quando você busca conhecer o seu Pai, você vai passar a se ver com mais clareza. Os propósitos começarão a ficar muito mais claros. E não se esqueça, não tenha medo de mostrar o seu secreto. Então, para finalizar, relacione-se intimamente e verdadeiramente com Cristo. Ele te revelará o Pai. Deu para compreender isso, né? Ficou claro? Deseje ardentemente conhecer ao Pai. Relacione-se com Ele de uma forma íntima e verdadeira. Não tenha medo de expor a nudez do seu coração. Mostra para Ele. Se Ele trazer luz sobre aquilo, deixe a luz raiar, deixe que as trevas batam em retirada e você vai começar a se ver. Porque a luz, onde existe luz, existe vida e vida em abundância. E essa vida vai fluir através de você, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você possa fazer a tarefa que está aqui embaixo. Espero que você esteja fazendo as tarefas, tá? Isso daqui, como eu falei, não é um curso motivacional, não é algo, não é uma fórmula mágica, não é nada disso. É vida em Cristo, tá certo? E ali essas tarefas são conselhos, são direcionamentos, né, a partir de situações que a gente vem vivendo e que fez com que a gente pudesse estar, pela graça de Deus, caminhando, conhecendo a Ele, e a gente continua prosseguindo nesse conhecimento, tá bom? Dele, tá? Então, faça a tarefa, não esquece, clica em concluído e deixa aí a sua avaliação dessa aula, tá bom? Espero que tenha sido impactante, espero que tenha ativado algo em você, tá bom? Até a próxima!